Olha, o pânico do Bolsonaro e dos ruralistas bolsonaristas chegou num nível assim que não dá nem para imaginar, porque que eles vão pegar muitos anos de cadeia. O Alexandre de Moraes recebeu nessa semana um dossiê das polícias, Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, ou seja, as duas polícias enviaram dossiês para o Alexandre de Moraes. Esses dossiês mostram o seguinte, que os líderes dessas manifestações que pedem golpe de Estado pró-Bolsonaro são envolvidos, entre outras coisas, com tráfico de drogas, com tráfico de madeira ilegal e tráfico de minérios ilegais. Lembra que eu falei aqui, no vídeo em que eu falei sobre o anúncio do Lula para a chefia da Polícia Federal, que é o delegado Andrei Rodrigues. E eu falei, olha, ele é um especialista em pegar esses caras. Ele já trabalhou como chefe da divisão que investiga crimes de fazendeiros. E entre os crimes que ele investigava e que ele prendia os fazendeiros, estão tráfico de drogas. Quer dizer, o pessoal pensa que os fazendeiros só estão, esses bolsonaristas bilionários, que eles só estão destruindo a Amazônia para plantar soja. Não, eles têm ligação com os garimpeiros, eles têm ligação com os traficantes de madeira, com os traficantes de minérios, que são os garimpeiros, e com traficantes de drogas. O relatório do Alexandre é uma bomba porque diz que os caminhões da Polícia Federal, né, no caso pro Alexandre, é uma bomba que diz que os caminhões que foram utilizados para bloquear estradas, e alguns desses caminhões foram até Brasília para ficar na frente do quartel das Forças Armadas, esses mesmos caminhões foram utilizados para tráfico de drogas. Então lembra daqueles vagabundos que estavam fechando estrada, não deixavam ninguém passar, tudo mais, apedrejavam qualquer um que tentasse passar? Pois bem, são traficantes de drogas com Bolsonaro. A Polícia Rodoviária Federal enviou, por exemplo, para o Alexandre de Moraes que um dos caminhões que estava bloqueando a estrada do Mato Grosso, esse caminhão foi apreendido em outubro desse ano. Quer dizer, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, poucos dias antes do segundo turno, dia 27 de outubro, 3 dias antes do segundo turno. O segundo turno foi num domingo, dia 30, então 27 foi o quê? Na quinta-feira, antes do segundo turno, esse caminhão foi apreendido no sul do Brasil com 3 toneladas de drogas. Eu não sei o que acontece na lei brasileira, que um caminhão é apreendido com 3 toneladas de drogas, o dono do caminhão é um empresário bilionário ruralista, bolsonarista, e o empresário não vai preso. O motorista foi preso e disse que receberia 100 mil reais pelo serviço de transportar a droga. E aí o caminhão foi liberado. Liberado o caminhão, menos de uma semana depois do caminhão ser apreendido com 3 toneladas de drogas, sabe onde estava o caminhão? Bloqueando estrada no Mato Grosso. Quando as estradas foram finalmente desbloqueadas, o caminhão viajou até Brasília e ficou 2 semanas em frente ao quartel-general do Exército ali em Brasília, onde estavam os bolsonaristas. Eu falei estavam os bolsonaristas porque nesse momento tem uma indecisão muito grande. Alguns bolsonaristas dizem que eles têm que ir para frente do Alvorada e outros dizem que tem que ficar nos quartéis. O Bolsonaro, ele não fez um chamado venham pro Alvorada, mas ele usou ali do simbolismo da Michelle Bolsonaro entregar uns lanchinhos para os bolsonaristas, e aí eles entenderam, opa, peraí, tem que ir para o Alvorada. E o gabinete do ódio começou a incentivar o pessoal, mas muita gente está reticente. Quem está 45 dias na frente do quartel, não está querendo sair de lá, onde já está acampado, para acampar em outro lugar. Também assim, opa, peraí, mas não era aqui, não era SOS Forças Armadas? Vou fazer o que no Alvorada se não tem general lá? Não tem Forças Armadas lá. Então meio assim sem saber o que fazer. Mas enfim, o relatório também é uma bomba porque mostra que outros veículos também foram usados para outros tipos de crimes. Não é só tráfico de drogas não. Eu vou te dar um exemplo. Uma das empresas que o Alexandre de Moraes bloqueou as contas, essa empresa tem mais de 20 veículos, cada um deles recebeu multa de mais de 100 mil reais. Era 100 mil reais por hora. Alguns veículos ficaram 48 horas. Então, 4 milhões e 800 mil para um veículo de multa. No caso, caminhão, né? Deve ser caminhão. Tá. Essa empresa que o Alexandre de Moraes bloqueou as contas e multou diversos veículos, um deles também foi apreendido no ano passado, em dezembro do ano passado, também com toneladas de madeira e de carvão ilegal. E aí a empresa que o Alexandre de Moraes bloqueou as contas, que é uma empresa que está financiando esses atos, estava, né, agora não está mais, está com a conta bloqueada, estava financiando esses atos golpistas,
essa empresa foi multada por tráfico de madeira e tráfico de minério, porque carvão é um tipo de minério. Então, esses ruralistas começaram a cometer crimes durante o governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro aparelhou essa parte da Polícia Federal e aparelhou IBAMA e FUNAI e todos os órgãos que cuidam ali de proteção ao meio ambiente. Muita gente, infelizmente, até na esquerda, não liga para a proteção do meio ambiente. Inclusive, se eu fizer um vídeo aqui falando de meio ambiente no título, nossa, o número de visualizações é 70% menor. E o Plantão Brasil existe há 4 anos, eu sei, porque em 4 anos eu fui testando. Se eu quiser falar de meio ambiente aqui no canal, eu tenho que falar de outro assunto e meter o meio ambiente no meio do vídeo, senão ninguém clica, né? Ninguém quer saber disso, infelizmente, no Brasil. Mas não é só a proteção ao meio ambiente, é a proteção a redes de criminosos, porque esse pessoal vai ganhando mais e mais dinheiro, e eu tô falando aí de um mercado bilionário. E aí o que acontece? Eles usam o dinheiro que eles ganham com o crime para promover ações como golpe de Estado. Tudo é interligado, tudo é interligado. O problema para os bolsonaristas agora é o seguinte: com esses relatórios da polícia, que o Alexandre de Moraes conseguiu, ele vai incluir isso no inquérito das milícias digitais e vai incluir isso no inquérito das fake news. Sabe o que acontece? Os crimes que esse pessoal vai responder são crimes muito mais pesados do que apenas tentar acabar com a democracia do Brasil. Veja bem, o crime de tentar acabar com a democracia dá 30 anos de prisão. Só que eles vão ser involucrados, ou seja, vão ser enfiados, vão ser ligados a crimes de tráfico de drogas, de tráfico de madeira, de tráfico de minérios, de tráfico de ouro, de tráfico de um monte de coisa. Ou seja, vamos ligar o Bolsonaro diretamente a traficantes de drogas. É isso que esses relatórios vão fazer. Por quê? Porque você pensa, o Bolsonaro é o líder que esse pessoal quer manter. Esse pessoal começou a ganhar bilhões de reais traficando drogas, traficando madeira ilegal e traficando minérios. A madeira ilegal foi cortada ilegalmente porque órgãos em que pessoas indicadas diretamente pelo Bolsonaro, esses órgãos fizeram vista grossa e deixaram. Órgãos, inclusive, Polícia Federal. Essa parte da Polícia Federal foi aparelhada pelo Bolsonaro. Esses empresários também ganharam bilhões traficando drogas porque esses mesmos órgãos fizeram vista grossa. E já tem as provas de que os veículos foram usados já em outros tipos de crimes. E aí você vê, peraí, então esse pessoal que ganhou bilhões cometendo crimes de tráfico de drogas, de madeira, tudo mais durante o governo Bolsonaro, começou a usar milhões de reais para financiar um golpe de Estado pró-Bolsonaro. Ou seja, para manter no poder aquele que usou todo o aparelho governamental e toda a máquina pública para permitir que os criminosos cometessem os crimes. Ou seja, você tem ali, no caso, a porta giratória, o vai e vem. Qual é o vai e vem? O vai e vem é o Bolsonaro permite que eles façam os crimes e ganham bilhões, eles pegam parte do dinheiro que eles ganharam ilegalmente para financiar alguma coisa para o Bolsonaro. No caso, uma tentativa de golpe de Estado. Tá claro aqui. Os pontos não precisa ninguém ser assim, nossa, é um Einstein para ligar os pontinhos. E o Alexandre de Moraes é uma pessoa bem inteligente e não tenha dúvida que ele não vai demorar 1 segundo para... Opa, tá aqui ligado os pontos. Não tenha dúvidas de que nas próximas semanas, se é que já não estão fazendo isso, a Polícia Federal, e aí eu digo a Polícia Federal, os delegados que estão com o Alexandre de Moraes nessas investigações dos inquéritos do Alexandre, vão começar a investigar a ligação desses outros crimes e desses caminhões que foram usados para tráfico de drogas e tudo mais com o Bolsonaro. E vão fazer o famoso follow the money, que é siga o dinheiro. Ou seja, esse empresário é bilionário. Ele é bilionário porque ele tem uma empresa muito grande, mas só isso. Que os caminhões dele estão sendo usados para tráfico de drogas. Então, se é um cara bilionário, veja bem, se ele é bilionário, por que ele vai se sujar e cometer crime de tráfico de drogas? E arriscar ficar 20, 30 anos preso? Você não faz isso se você tem muita grana. Ah, mas é porque ele quer mais. Não, se você ganha muito dinheiro legalmente, você não vai se arriscar pegar 20 anos de prisão para ganhar um pouquinho mais. Não vai. Ninguém é tonto assim. A não ser que a empresa desse fulano só seja grande porque ele está cometendo outros crimes. Então, tem empresário ruralista que trabalha na área de transportes. Aí colocou mais de 100 caminhões ali para o Bolsonaro. Aí você vê que vários desses 100 caminhões eram usados para tráfico de drogas. Pô, peraí, como é que esse ruralista ficou milionário, bilionário no ramo dos transportes? É um ramo que está dando tanta grana assim? Dá, sempre vai dar grana o ramo dos transportes. É um dos ramos que mais dão dinheiro no Brasil. Mas peraí, talvez quase todo o lucro dele venha
do que ele faz ilegalmente, não dos transportes que eles fazem legalmente. Até porque legalmente não deve estar fazendo muita coisa, porque pro empresário deixar vários caminhões dele parados, é porque ele não tá tendo muito frete, né? Ou ele tá parando com os fretes ilegais por um tempinho, porque é um investimento para ele, porque afinal ele tá ganhando ilegalmente bilhões transportando drogas. Agora tem uma coisa, o que caracteriza a propina? A propina é quando no caso de um servidor público, é quando um servidor público recebe alguma coisa em troca de alguma coisa. Se alguém receber e não fizer nada em troca, não tem propina. É por isso, por exemplo, que juristas do mundo inteiro criticavam a sentença do Moro, isso antes da Vaza Jato aparecer e mostrar a farsa toda contra o Lula. Por quê? Porque o Moro falava, o Lula recebeu a reforma de um apartamento que nem era dele como propina, em troca de atos indeterminados. Parece, se você não determina o ato que o Lula fez em troca de receber uma reforma no apartamento que no caso nem era dele, você não pode caracterizar propina, porque propina tem que ter o ato que foi em troca. Nesse caso você tem. Porque você tem o governo Bolsonaro aparelhando esses órgãos para fazer vistas grossas aos crimes que esses ruralistas estão cometendo. No caso, estamos falando aqui de empresários do Mato Grosso. Esse é um dossiê feito pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal, junto do Ministério Público do Mato Grosso. Não estamos falando nem de bolsonaristas do resto do Brasil, Mato Grosso aqui só. E aí, você tem, o Bolsonaro fez o ato. E o que ele recebeu em troca? Ele recebeu financiamento de ato antidemocrático. A propina, você pode nem conseguir provar que foi paga diretamente ao Bolsonaro, seja em forma de dinheiro, em forma de alguma coisa, mas você pode provar que foi paga a propina porque esses empresários gastaram milhões para financiar atos antidemocráticos pró-Bolsonaro. Atos para manter o Bolsonaro no poder. Porque manter o Bolsonaro no poder é continuar com a justiça fazendo. A justiça não, com as forças de segurança fazendo vistas grossas aos crimes que eles estão cometendo. Tá entendendo onde isso vai chegar? Isso vai chegar no Bolsonaro sendo indiciado, Bolsonaro e seus comparsas, por crimes muito mais pesados do que a gente imaginava. O Alexandre de Moraes deve estar salivando nesse momento. Ele deve estar rindo à toa. Ainda mais que o Lula colocou como chefe da Polícia Federal um delegado que também deve estar com sangue nos olhos, pensando, vou pegar esse pessoal todo, vou pegar eles pelo cangote assim. Porque é um delegado da turma de delegados da Polícia Federal que tiveram autonomia nos governos do PT para prender muito ruralista safado. Quando eu digo ruralista, sempre saiba, são esses bilionários bolsonaristas, não é a pessoa do campo que é honesta, não. Tô falando esses bilionários aí safados. Então esse cara, esse delegado Andrei Rodrigues, nos últimos 4 anos, ele não podia fazer nada, ele estava de mãos atadas. Assim como estava o Alexandre Saraiva e outros aí. Esses são todos essa turma que querem pegar esses caras. Mas eles querem pegar esses caras custe o que custar. E agora eles estão tendo acesso a relatórios que mostram que esse pessoal está fazendo crimes muito mais pesados e eles estão fazendo com certeza de impunidade nos últimos 4 anos. Então tem muito empresário, que talvez você não saiba, mas se você já assistiu série, isso acontece na vida real. Se você já assistiu alguma série policial, você vai ver que o policial ou detetive tal tem sempre um bandido que ele quer pegar há muito tempo, mas não consegue. Na vida real acontece o mesmo. Tem bandidos que esses delegados querem pegar, que a Polícia Federal quer pegar faz muito tempo, só que às vezes não consegue, às vezes chega na hora, alguém avisa, não consegue a prova cabal para pegar, sabe que esse pessoal é bilionário, então eles compram juiz, compram isso, compram aquilo, então você precisa de muita prova para pegar o cara. O que aconteceu? Que por 4 anos eles estavam certos, assim, 100% seguros de que eles ficariam impunes. Então eles começaram a cometer muito mais crimes do que cometiam antes. Porque governo Lula e governo Dilma, e até a parte durante o governo Temer, que o Temer não ligava muito para essa área como o Bolsonaro, o que acontece? O Bolsonaro, para aparelhar, né, nessa área, esses criminosos até cometiam crimes, mas bem mais na moita, bem mais escondido. Quando entra o Bolsonaro, aí já escracharam tudo. Então daí começaram a ser pegos os caminhões deles. E aí o que acontecia? Governo Bolsonaro, os caminhões eram liberados. Você consegue imaginar um caminhão que é pego com toneladas de drogas, menos de uma semana depois esse caminhão está liberado? E o empresário não está respondendo. O dono do caminhão não responde por nada. Eu lembrei até do amigo do Aécio lá, o Perrella, ex-presidente do Cruzeiro, inclusive. O helicóptero na fazenda dele, o helicóptero pertencente ao filho dele, pegou com 450 quilos de pasta base de cocaína, o helicoca, e ele não responde por nada. Quem responde é só o piloto do helicóptero. O dono do helicóptero e o pai do dono do helicóptero, que é o dono da fazenda, não respondem por nada.
Não respondem pelo tráfego. É isso que acontece aí no governo Bolsonaro, a mesma coisa. Os empresários não respondiam por nada. O Alexandre de Moraes já mandou bloquear esses veículos. Então, além das multas, esses veículos todos estão bloqueados. Ou seja, esses veículos usados para tráfico de drogas e outros que também nem eram usados para isso, mas esses mais de 100 veículos. Não são mais 100 veículos. São centenas de veículos de mais de 100 donos, 127 donos diferentes. Os veículos não podem mais trafegar, ou seja, se estiver trafegando esse caminhão, ou carro, ou seja lá qual for o veículo desses donos, e a polícia parar, vai pro pátio na mesma hora. Não tem assim, vai pagar uma multa e desbloquear. Não. Esses veículos estão impedidos de bloquear, ou seja, eles estão de circular, eles estão bloqueados. E não é apenas a multa. Então imagina esses imbecis bolsonaristas. Agora imagina o bolsonarista de classe média. Eu li outro dia no Twitter, como eu dou risada desses imbecis. O cara falou que todos os contratos da empresa dele, ele ganha 35 mil por mês de lucro. E aí recebeu uma multa de 100 mil do caminhão. Eu nem sabia disso ainda, mas de um dos caminhões dele. Mas o caminhão dele também está bloqueado. Quer dizer, o cara ganha 35 mil por mês, vai pagar 100 mil de multa por um caminhão, só que ele perde o caminhão. Que ele não vai desbloquear esse caminhão nunca mais. Porque para desbloquear vai ter que ter ordem do Alexandre de Moraes. Sabe quando o Alexandre de Moraes vai dar ordem para desbloquear esses veículos? Compra um sofá bem confortável, senta e espera. Que não vai desbloquear. Então a coisa tá ruim para esse pessoal. Os crimes pelos quais eles serão indiciados são muito mais graves até do que a gente imaginava. Tic-tac, viu? Quem viver verá. Serão presos todos eles. Quem diz isso não sou eu, foi o Alexandre de Moraes. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!